contextualizando um pouquinho aqui sobre a TAP, que nem tudo é Big Data, né? E me apresentando aqui, eu sou o Fred, né? Sou arquiteto de dados aqui na Evenicode. A Evenicode ainda não me contratou como jogador de Totó, mas quem sabe um dia. Sou entusiasta de tecnologia, quem diria, né? Trabalhar em empresas de tecnologia e ser entusiasta de tecnologia. Coincidência. E leitor assíduo de meios aleatórios, então acho que tudo começou ali com o rótulo de shampoo, que antigamente a gente não tinha muito o que fazer. Sou marido da Desirê, está aí na foto. A gente está esperando chegar da Damasco, que também está aí na foto. E eu sirvo também diariamente a Mega e a Kit, que também estão na foto. E eu trago aqui a grande verdade, que a grande mídia não quer que vocês saibam. Então, dito por algum conspiracionista qualquer, que você pode não precisar de Big Data de toda forma. Nem sempre Big Data são dados melhores. E aqui uma da Forbes que é mais sensacionalista ainda que Big Data is dead. Então, dados está morto, né? E agora, né? O que eu faço? Eu sou um arquiteto de dados, sou engenheiro de dados. O que eu vou fazer da minha vida? Mas, assim, tirando aí a parte mais sensacionalista, na verdade, a gente continua precisando da parte de analytics. A crítica é mais a Big Data. Enquanto eu estava pesquisando aí sobre esses artigos mais sensacionalistas relacionados a Big Data, encontrei até artigos remetendo lá atrás, a 2014, quando estava começando o termo Big Data, questionando exatamente sobre o termo Big Data, porque o Big aqui é muito relativo, né? O grande é em relação ao quê? É volume, é a quantidade, é a velocidade, variedade. Então, e também é relativo ao seu poder computacional. Então, se você tem uma máquina muito poderosa, pode não ser muito grande em relação a um celular, por exemplo. Então, a questão de Big Data é muito relativa, por isso que o pessoal critica muito o nome ali de Big Data, e também nem sempre você ter somente muitos dados é o suficiente ali para conseguir ter uma boa análise. Então, às vezes é melhor você ter poucos dados, mas que te digam muita coisa, do que você ter vários dados que não estão tratados, que não são confiáveis, que o pessoal de negócio não pode usar ali no dia a dia. Mas, enfim, o que eu queria chegar é, a parte de data analytics continua tão relevante como sempre, né? Então, não deixa de ser ali crítico para as empresas, para a tomada de decisões nas empresas, para o dia a dia das empresas. Mas a questão é que, normalmente, quando a gente lida com problemas complexos, seja qualquer tipo de problema, a nossa tendência é quebrar esses problemas em partes menores. E com dados não é diferente. Então, esses mesmos dados aí que a gente trabalha em grande porte, a gente consegue quebrar eles em menores pedaços para poder tornar eles mais digeríveis ali em pequeno porte. Então, trazendo aí uma fala do Henry Ford também, nada difícil para dividir em pequenas partes. Então, a gente tende a fazer isso quando a gente está lidando com problemas, seja de engenharia de software, seja de dados, seja na nossa vida pessoal. E isso implica na forma como a gente consome dados. Então, aqui eu não sei se está dando para enxergar muito bem, mas 99% dos dados que a gente trabalha não são tão grandes, são cargas menores que 10 gigabytes, que normalmente você consegue processar em memory mesmo. Então, você nem precisa de quebrar esses dados em processamento distribuído, você não precisa de fazer muita manipulação ali para conseguir lidar com esses dados. Somente 1% que é acima disso. Então, que seria algo que talvez demandasse um processamento distribuído ou alguma forma mais complexa de lidar com esses dados. E também, né, todas as empresas que é um Google, o Facebook, o Netflix, que tem aquele volume gigantesco de dados. A grande parte das empresas não tem nem 100 gigas de dados. A mediana aqui fica em 100 gigas de dados. Não são dados tão grandes para a nossa realidade hoje. Hoje,
Se pegar aí um notebook, um computador, desktop qualquer, você tem 1 TB de processamento, você consegue armazenar esses dados sem problema nenhum. E aqui que entra aqui a ideia de falar de uma stack de dados peso leve, né? Porque conforme tem evoluído esse cenário analítico, também tem surgido cada vez mais ferramentas que conseguem lidar com isso de forma mais eficiente, então exigindo menos recursos, e ao mesmo tempo o poder computacional das máquinas tem aumentado bastante, o poder de processamento, de armazenamento. Então hoje você consegue lidar com muito mais dados em um notebook, em um computador desktop, em um servidor, do que a gente conseguiria 10 anos atrás, quando a gente começou a falar aí de Big Data, 10, 12 anos atrás. E nesse contexto, tem algumas ferramentas que já têm ganhado notoriedade por ter essa demanda de menos recursos e também ter uma facilidade de configuração. Isso daqui eu peguei de um artigo que eu vi no LinkedIn, mas tem vários outras ferramentas também que têm essa pegada. Mas aqui são todas ferramentas que a gente consegue instalar só com um simples comando ali na linha de comando. É uma instalação simples que a gente consegue executar dentro de um container ou dentro de uma função Lambda, falando de AWS, ou Cloud Function, falando de GCP, Azure Function, ou até no seu próprio computador local para testes também. E assim, no contexto dessa apresentação, para não ter que entrar em todas as ferramentas, eu selecionei aqui algumas que eu acredito que façam sentido, que são ferramentas já mais maduras, que são fáceis de trabalhar, e como que eu queria testar também aqui para uso próprio. Então, para a parte de orquestração aqui, eu selecionei o DBT, já é uma ferramenta bem madura, já é bem adotada pelo mercado, pessoal que usa Snowflake, que usa Databricks ou outras ferramentas já usa bastante. O DLT Hub, para ingestão, eu selecionei ele pela facilidade de uso. Tem uma ferramenta também bem documentada, ele integra com várias ferramentas já de forma fácil. O DuckDB, que já é um tópico bem quente que a gente tem na comunidade de dados atualmente. O Yuri falou até bastante dela ontem também, vou entrar em detalhe hoje. Então, assista a apresentação do Yuri junto. E o Erders, que é uma camada de visualização bem baseada em Markdown e SQL, então ele é bem fácil de usar e tem a vantagem de ser toda baseada em código. Então você consegue gerenciar, mencionar de forma mais fácil junto com seus projetos de dados, ao invés de ter que ter uma ferramenta à parte, um repositório à parte para lidar com dashboards, para lidar com a parte de visualização. Alguns casos aqui que essa spec pode ser útil de ter ferramentas mais leves para lidar com os dados, né? Primeiro que tem muitas empresas pequenas ou médias ali que possuem um pequeno volume de dados. Então, para essas empresas, muitas vezes não faz sentido a gente usar ferramentas mais robustas como um Spark ou algo do tipo que demanda mais conhecimento, ou um conhecimento mais especializado, dá mais trabalho de gerenciar, ou às vezes até e é mais caro também, né? Já que lida com processamento distribuído. Quando você tem um pequeno volume de dados, você consegue lidar com eles de forma mais simples, usando ferramentas menores. Outro caso que tem surgido bastante, tem ficado cada vez mais comum com a ideia de data mesh, né? Você ter pequenos domínios ali de dados. Então, você não está lidando com todo o volume de dados da empresa, você está lidando ali com pequenas fatias relativas a um domínio específico. Então, dado esse contexto, se é um domínio pequeno que é independente do resto, faz sentido, às vezes, você usar ferramentas menores para lidar com aquilo dentro daquele contexto. Outro contexto muito comum hoje em dia é de Analytics Engineering, né? Então, às vezes você tem uma parte mais centralizada de dados para lidar com os dados mais maiores e centralizar aqueles dados, tratar eles e levar para uma área de negócio
Aí, a partir dali, a área de negócio sempre tem que fazer alguns processamentos, trabalhar algumas regras de negócio, e isso fica ali na mão de um analista de engenharia. E como isso é um contexto menor dentro de uma área de negócio, às vezes faz sentido a gente usar ferramentas mais leves também, que vão processamento para a empresa, para aquela área de negócio. E, por fim, às vezes a empresa quer continuar agnóstica de cloud para poder ter mais facilidade de migrar de cloud, de migrar de ambiente. Então, usar ferramentas em open source que são agnósticas a provedores de nuvem, você consegue facilmente migrar de uma nuvem para outra sem demandar muito retrabalho, faz sentido. E assim, também quando a gente vai apresentar uma técnica que você não tem ideia do assunto, ajuda. É sempre um assunto bom. Então, indo aqui para a prática, a ideia é apresentar aqui uma pipeline de dados fim a fim, usando um pouquinho de cada uma dessas ferramentas, só para a gente sair um pouco do teórico e ir para a prática. Pelo DLT, primeiro falando aqui um pouquinho do porquê que eu escolhi o DLT e o que ele traz de vantagem. Ele já automatiza ali a ingestão de esquemas. Hoje, uma dor grande que a gente tem quando a gente vai fazer a ingestão de dados é lidar com o esquema, né? Porque a fonte de dados e o destino dos dados normalmente tem uma divergência de esquema, os tipos são diferentes, a capacidade daqueles esquemas são diferentes. Então, ele já abstrai isso para a gente, então a gente já consegue traduzir os esquemas de diversas fontes, ele tem várias fontes aí já que ele suporta, cerca de 30 bancos de dados, mais de 20 ferramentas aí que ele já consegue integrar. Então, ele já consegue abstrai bastante das complexidades de ter que lidar com esquema, de ter que fazer as traduções de tipos de um lado para o outro. A parte de normalização de dados, consistência de dados, já consegue trazer bastante facilidade também, então você consegue fazer algumas checagens de dados assim que você aterriza os dados, você consegue aplicar contratos de dados para garantir que os dados estão vindo tão consistentes como você espera. Então, você consegue testar os dados mais cedo e qualquer tipo de erro você consegue retornar mais cedo para a gente poder tomar ações corretivas. Ele também suporta integração com várias ferramentas, desde o Google Colab, o AWS Lambda, Airflow, dbt, e vários ambientes nativos de AWS, GCP e on-premise também. Ele é escalável, então ele consegue adaptar aí conforme a carga de dados vai crescendo, você consegue trabalhar com ele multithread, multiprocessamento e até distribuído. Ele é fácil de manter, eu vou passar aqui um pouco da configuração dele e é bem tranquilo. A instalação também basta um pip install ali no Python para conseguir instalar ele dentro do ambiente. Ele já traz alguns recursos que permitem a exploração dos dados, então ele tem um string int dentro dele, que permite que a gente faça query nos dados que você importou para poder explorar e entender melhor aqueles dados. Então, às vezes, se você está querendo só ter uma ingestão pontual ali e ver como que funciona os dados, como são estruturados os dados, ele facilita bastante. É, Acho que eu já falei de fácil configuração, acabei falando em outros tópicos, mas ele é bem fácil de configurar e tem uma CLI bem poderosa e bem documentada, então é bem fácil de trabalhar com ele. Ele também já lida com cargas incrementais, então ele já abstrai bastante a complexidade de lidar com cargas incrementais, às uma carga diária, só consumindo os dados do último snapshot, da última carga que você fez. Algumas limitações dele aí é que a escalabilidade dele é mais vertical, ele não escala horizontalmente muito bem. Ele não suporta CDC, então em muitos cenários de dados a gente costuma fazer CDC para não sobrecarregar o banco de dados, então a gente lê dos logs transacionais e não diretamente do banco de dados. E no caso dele, ele conecta direto no banco de dados, pode concorrer com a carga diária, transações diárias ali do sistema. E ele requer um conhecimento de codificação em Python. Ele não é drag and drop, né? Então, para algumas pessoas pode ser uma limitação.
Então, entrando um pouquinho aqui dentro da parte de configuração, para iniciar o projeto, basta dar um DLT init falando qual que é a fonte, qual que é o destino, e ele já configura uma pipeline padrão para a gente. A gente só precisa de configurar algumas coisas. Então, essa estrutura toda ele já traz por padrão, já com esses arquivos de configuração e de secrets. Aqui, no caso, secrets depende de cada fonte de dados e destino de dados. Aqui eu estou puxando alguns dados BigQuery de datasets públicos só para testar. Então, já está configurado aqui as credenciais de BigQuery. E aqui é um exemplo de uma pipeline. Então, aqui eu uso o próprio client do PQ. E como destino, eu estou usando o DuckDB, que a gente falou lá nos slides anteriores. Em termos aqui de configuração da pipeline, então, a gente tem que especificar qual que é a fonte, qual que é o destino, né? E também algumas configurações, igual o nome do dataset, onde estão as credenciais do destino. Então, aqui no caso, eu estou usando um arquivo físico do DuckDB, que está dentro de uma pasta data local, aí só para fim de teste, mas a gente consegue configurar para armazenar, por exemplo, dentro de um storage no S3, dentro de um storage no GCP. Ele também consegue armazenar em memory, se você quiser fazer todos os processamentos em memory, dá para configurar o DuckDB para rodar em memory, aqui também. Então, a gente chama aqui a execução, passando a fonte de dados e para qual tabela a gente vai aterrissar aquilo. Então, só para... A execução também é bem rápida. Aqui eu criei um makefile só para facilitar. Eu tenho esquecido dos comandos, mas basta rodar aqui o arquivo Python que tem a pipeline. Então, rodando ali o make run, ele já vai fazer lá a importação dos dados, a implementação. Meu computador está no carroça, tá, gente? Tem muita coisa aberta. Acreditem errado. Vocês usam o Makefile para fazer esses vídeos? Eu gosto de usar o Make porque comandos que eu executo com muita frequência, prefiro deixar em makes para facilitar a vida. Mas não tem nenhum padrão assim, bem estabelecido, não. É mais preferência pessoal. Então, aqui a gente acabou de executar. Estou esperando acabar de executar só para mostrar o comando de show também. Que é uma das vantagens aqui do DLT. Então, ele traz os esquemas, a tabela que a gente gerou os dados. Então, os dados que foi importado aqui, eu não falei, mas eu estava usando aqui o Google Trends para pegar ali os termos da última semana, né, quais são os termos mais pesquisados por essa semana. Aí ele traz aqui de vários países, de várias semanas, várias regiões também. Então, aqui no Brasil ele traz para cada estado, ele traz qual que é a trend daquele estado e tal. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ter um preview dos dados. Então, apertando aqui o Show Data, ele já traz aqui os dados que a gente trouxe ali. Então, aqui, por exemplo, está pegando quais são os termos ali da Argentina, na província de São Luís, e qual que é o score, né? Então, qual que é o score relativo, qual relevante é aquele termo dentro daquela região.
E se a gente quiser, a gente consegue também executar algumas queries aqui contra esses dados para explorar, para fazer alguns testes. Eu não vou fazer aqui agora não, para não tomar tanto tempo. Só para a gente ver que tem essa possibilidade. Então, esse é o DLT. Ele ainda tem muitas outras funcionalidades que não deu para trazer aqui, como teste de contrato, várias outras coisas que eu também não queria deixar muito complexo, nem demorar demais aqui com a apresentação. Esses dados a gente salvou ali dentro do DB, né? Então, igual eu falei, ontem o Yuri já explorou bem esse tema, já falou bastante, mas alguns motivos aqui que eu escolhi o DuckDB para essa parte de processamento, de armazenamento, é a simplicidade. Então, ele não tem nenhuma dependência externa. O cara que criou ali o DuckDB, ele se baseou muito no SQLite, que trabalha já com desenvolvimento com bancos mais transacionais, já está bem familiar, né? Então você consegue rodar ali local sem problema nenhum, sem nenhuma dependência, sem precisar ter nada instalado, nada externo. Você precisa só do arquivo ali onde aquele banco está containerizado. Ele é bem portável, então ele já roda nos principais sistemas operacionais, em diversas arquiteturas de CPU, ARM, x64 e por aí vai. Tem API para Java, C Sharp, C++, Python, Go e vários outros. Ele já tem muito suporte, muitas funcionalidades, então a linguagem SQL dele é bem poderosa, a gente consegue fazer bastante coisa que a gente faz em bancos de dados grandes, com um BigQuery, um Redshift da vida, e ele suporta também. Ele é muito rápido, ele usa uma arquitetura colunar, né? Então, só para explicar um pouquinho aqui do Tecniqueiras, normalmente quando a gente trabalha com bancos mais transacionais, os bancos de dados ali relacionais que a gente usa no dia a dia, tipo o Postgres, o MySQL, eles são role-based, né? São baseados em línguas. Então, eles são muito bons para trabalhar ali com GRUDs, com transações mais atômicas. Enquanto os bancos analíticos, eles precisam de trabalhar com dado com uma leitura maior, né? Então, você lê um volume maior, precisa de uma velocidade maior para essa parte de leitura. Então, nesse sentido, ter uma arquitetura colunar, ao invés de baseada em linha, traz uma performance maior para trazer um grande batch de dados. Por outro lado, ele tem uma performance muito pior para a parte de fazer deletes, updates e coisas que normalmente a gente faz em bancos com mais frequência em bancos transacionais. Ele é bem extensível também, então a gente tem vários plugins ali que a gente consegue trabalhar para trabalhar com diversos formatos de arquivos padrão, né? Então Parquet, JSON, CSV, também com outros bancos de dados de Data Warehouse, BigQuery, Redshift, Athena, vários outros. E por fim, ele é open source, então a gente consegue usar ele de forma gratuita. Algumas limitações dele aqui é a escalabilidade, né? Então, ele roda também mais... Você consegue rodar ele de forma mais vertical. Ele não trabalha tão bem quando a gente precisa de escalar horizontalmente. E requer um conhecimento em SQL, que é o que a gente precisa para manipular os dados dentro dele. E a gente vai usar o DB em conjunto aqui com o DBT, que a gente vai usar para orquestração. Então, o DBT aqui ele serve para a gente conseguir evitar código muito repetitivo, né? Então, a gente tem... Normalmente, quando a gente cria uma pipeline de dados, tem várias coisas que a gente faz que são repetitivas, seja a parte de algumas transformações, algumas padronizações de dados, normalizações, várias coisas que a gente tende a reusar o mesmo código, e com o DBT a gente consegue trabalhar aí com alguns templates, com template Jinja, macros e coisas do tipo, para facilitar o reuso disso em queries. Ele também já determina automaticamente a ordem de execução. Então, se a gente tem dependência entre queries, ele já consegue resolver isso de forma automática. Ele facilita bem a documentação do projeto, ele já gera várias documentações de esquema, de descrição, de metadados. Ele facilita os testes, ele também tem vários testes integrados para consistência de dados, checagem de números, de duplicados,
e testes customizáveis também. Ele já cria vários pacotes ali que a gente consegue portar para outros lugares. Então, se a gente quer executar isso em uma nuvem, ou se a gente quer executar em outro computador, a gente consegue criar pacotes que são facilmente reusáveis. E ele também facilita bem a criação de snapshots de dados. Então, é muito normal dentro de um ambiente de dados analíticos, a gente precisa ter snapshots de dados. Por exemplo, se a gente está consumindo os dados de estoque de um RP, a gente vai puxar um retrato daquele dia. Mas é bem normal a gente querer ver como que aquilo está evoluindo. E muitas vezes o RP só armazena aquele retrato. A gente não consegue ter os dados históricos dentro de um RP. Então, ter o snapshot é uma vantagem nesse sentido, que a gente consegue ir mantendo o histórico dentro dessa base analítica. Em termos de limitação, precisa especificar, e como a configuração é muito baseada em YAML e arquivos do tipo, ela pode se tornar bem complexa quando o projeto vai evoluindo sem a gente estruturar bem o projeto. Então, só mostrando aqui um pouquinho do DBT. Aqui, novamente, quando a gente começa um projeto do DBT, a gente começa dando um DBT init, então já gera toda a estrutura de pasta que, que a gente tem. O que a gente precisa trabalhar principalmente é dentro do arquivo DBT Project, para a gente configurar aqui quais são nossos targets. Então, aqui eu estou falando que o target é o target são esses DBT packages e o target. Dentro aqui ainda da configuração, a gente configura também quem vai ser qual vão ser nossas fontes. Então, aqui, por exemplo, aqueles dados que eu gerei anteriormente lá na ingestão, em DocDB, dentro do diretório de dados, e aquele esquema que a gente definiu lá. Então, e aqui eu estou falando que o target é um ambiente de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem só teste, né? Outra parte importante aqui são os modelos. Então, aqui nos modelos a gente vai definir o que a gente vai criar de modelo, o que a gente vai criar de transformações aqui dentro do DBT que a gente vai orquestrar. Então, aqui eu preciso cadastrar o source, então, qual que é a fonte de dados que eu vou usar, e os modelos que eu estou usando também. Então, aqui falando um pouquinho dos modelos, eu criei um BR Top Terms e um BR Top 25. Então, basicamente, só para fins de teste, o primeiro modelo, que é os Top Terms aqui do Brasil, então, basicamente, eu estou só filtrando ali por todos os dados que são do Brasil e agrupando aqui, porque eu não quero pegar as regiões, né, para eliminar já as regiões e tudo. E aqui eu estou materializando numa tabela. Então, aqui a gente consegue configurar para materializar de forma lógica ou física. Né? Então, a física, quando eu coloco uma tabela, eu estou instanciando uma tabela dentro do banco de dados. Mas eu também tenho a opção de trabalhar com view. Então, quando eu trabalho aqui com uma view, eu estou materializando isso de forma lógica dentro do banco de dados. Então, na prática, toda vez que eu rodar um comando que aponte aqui para essa view, eu vou estar executando esse comando. Mas ele faz uma abstração lógica ali, que às vezes é útil para criar uma interface entre o banco de dados e o consumidor. Né? É, aqui dentro do DBT, a execução também é bem fácil, então a gente precisa fazer essa configuração básica dos profiles e dos modelos. E por fim, aí para executar, a gente tem o DBT Debug para garantir que os modelos estão corretos, que não tem nada, nenhum erro semântico, nem nada do tipo. Ou o DBT Run para realmente executar os modelos. Então, só para fim de exemplo, rodando o DBT Debug aqui dentro desse projetinho.
e o run para executar. Então, no debug ele passou tudo, fez o check de conexão para ver se as conexões estão funcionando, se os modelos são semanticamente corretos, e o run para realmente executar e aplicar aqueles modelos que a gente definiu. Então, executou aqui, sem problemas, a gente pode. Como o tempo está acabando, eu não vou entrar aqui dentro do DLB para mostrar qual foi o resultado que materializou aqui mesmo dentro do banco, mas todo esse código aqui, de toda forma, está dentro do list deve dar certo. Então, qualquer pessoa que quiser pode pedir acesso aqui. É tudo teste mesmo. E, por fim, para relatório, a gente está usando o Evidence. O Evidence é uma ferramenta de BI baseada em Markdown e SQL. Então, ele tem as vantagens, a experiência de usuário, né? Então, normalmente os desenvolvedores já são bem familiarizados ali com o Markdown e com o SQL. Em termos de performance também, ele carrega bem rápido. Eles têm um bom suporte a texto, rico, né? Então você consegue trabalhar com Markdown, formatação com texto rico, customizado em interface. Ele tem um fluxo bem voltado a dados, né? Então ele tem a sintaxe fácil de usar ali o Markdown e SQL. Então, igual eu falei inicialmente, lá a gente consegue usar ele no mesmo repositório que a gente deixa nossos dados. Então a gente tem que gerenciar um repositório só. Qualquer alteração que a gente fizer na parte de dados, a gente consegue facilmente refletir na parte de visualização. Ele tem uma qualidade de UI bem boa, os componentes são bem amigáveis ali, tem uma qualidade muito boa de resolução e tal. E também a gente consegue criar templates, né? Então, para quem é velho aqui igual eu, quando a gente trabalhava com mala direta para, por exemplo, mandar relatório para várias pessoas ou coisa do tipo, a gente consegue trabalhar dessa forma com ele. Então, se tem um relatório que a gente precisa mandar frequentemente para várias pessoas ou algo do tipo, a gente consegue definir um template ali e gerar vários daqueles relatórios mudando um parâmetro ou um filtro qualquer. Em termos de limitação aqui, ele requer conhecimento de SQL e Markdown, né? Então, tem gente que trabalha com ele sem esse tipo de conhecimento. Ele não tem interface drag and drop. Então, a gente tem muita ferramenta aí hoje de visualização que é mais drag and drop, você consegue arrastar e rolar e dar um feedback mais rápido. Ele não tem esse tipo de interface. É, só, só, então, só dando um exemplo. Aqui no caso do Evidence, ele já tem até um plugin do VS Code que a gente pode instalar. Então, aqui pelo VS Code a gente já consegue, por exemplo, criar um novo projeto, startar o servidor, fazer build, fazer checks e coisas do tipo. E também, quando você cria o projeto, ele já gera toda a estrutura aqui do projeto. O que a gente tem que configurar mais é a parte de conexões, né? Então a gente tem que falar qual que é a nossa fonte de dados. Aqui também é possível a gente determinar, colocar alguns comandos SQL, mas é opcional, porque quando a gente entra na definição, a gente consegue também colocar comandos SQL dentro de code fences, então dentro das áreas de código ali, e referenciar esses comandos dentro do nosso Markdown. Então, por exemplo, aqui, para criar um gráfico de linha, eu só preciso referenciar esse comando SQL que eu gerei aqui embaixo, passando qual que é o eixo Y, e aqui
o eixo, o título. Então, aqui era o ranking por keywords. Da mesma forma, para um gráfico de barra, só precisa de referenciar o comando que vai trazer os dados e falar qual é o eixo X, o eixo Y. E aqui também eu consigo customizar, alterar as cores que eu quero para o gráfico de barras. E tem vários outros componentes. Tem um data table, a gente consegue criar filtros, inputs e tudo. Eu não vou executar o Evidence agora não, pessoal, porque eu já estou ficando sem tempo e eu queria abrir um pouquinho para dúvidas, questões, para quem tiver presencial, quem tiver online. Depois, se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês podem baixar aqui o código e executar local. Tudo disponível no repositório da AC. Então, obrigado. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade aí para mandar via chat ou abrir o microfone e falar. E também o QR Code aqui de feedback para vocês deixarem e falarem o que vocês acharam da palestra, o que a gente pode melhorar e por aí vai.